Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast, falando aqui direto do segundo Universo Pecuária em Lavras do Sul. Sou Armindo Bart, host aqui do podcast, e comigo, Bruno. Vamos que vamos para mais uma, turma. Vamos para mais um. E hoje, aqui nós estamos tendo uma temporada, né, Bruno? Tá, só pedrada. Hoje... Só coisa boa. E hoje o tempo vai nos apertar, tenho certeza, porque quem está conosco tem muito repertório, tem muito assunto. Até para apresentar é complicado, né? Porque é multifacetada, mas ela está vindo hoje aqui como produtora rural. Olá. Shanna Miller está conosco aí, conhecidíssima de todo mundo, conhecidíssima de vocês, cantora, apresentadora, repórter, colunista, mãe, produtora rural, está no processo de sucessão familiar, né? Tá assumindo a propriedade, é a nossa cliente, é cliente da CIA também, então uma satisfação enorme estar contigo, poder conversar um pouco de tudo isso. Prazer é meu. Primeiro, estar participando do Universo Pecuária pela primeira vez. Esse evento que a gente ouviu falar bastante no ano passado já, né, com a sua primeira edição. E tão necessário, eu acho, né, para reafirmar a importância da pecuária, não só para a força do Rio Grande do Sul, mas também nessa transição de pensamento das pessoas em relação ao consumo da carne e todos esses processos que a gente tem visto que precisam de esclarecimento, né, inclusive das questões ambientais, também que tem chamado bastante atenção nos últimos tempos. E muito feliz também porque eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de levar a música, a arte, para encontrar a sua inspiração, né, que é o campo, de fato, principalmente para a canção regional. Eu que me criei na região da fronteira, né, na região do Alegrete, e da onde vem toda essa minha relação com a tradição e com o próprio campo, né? É muito bom, assim, quando a gente tem essa oportunidade. Então, estou muito feliz de estar aqui. Hoje também dei uma palestra aqui contando um pouquinho da minha história de vida e que é isso, né? A gente tem o poder do microfone, né? Vocês também aqui nesse espaço. E eu acho que a gente tem esse compromisso de levar uma semente, assim, cada um na sua área, ou mesmo cada um contando a sua história e inspirando outras pessoas, né? Eu me sinto muito nesse compromisso, assim. Sem dúvida. Ver que a pessoa fala hoje oi e a pessoa não para de falar, né? O dilema nosso vai ser o tempo, porque senão a gente... E quando a gente pega gente que é do microfone, né? Porque nós somos dois agrônomos, então a gente diz sempre, não, mas vocês estão ótimos. Vai dar zebra, vamos atrapalhar bastante, mas se nós não te atrapalhar, vai dar bom. Não, então, são ótimos. Show, deixa eu só pagar uns boletos aqui, daí nós vamos lá. Agradecer aos nossos apoiadores, como a gente tá com o tempinho curto, achando que daqui a pouquinho vai pro palco daqui do... Já deu palestra, vai pro palco. Então eu vou rapidinho falar dos nossos parceiros, que é Premix, CIA, Serviço de Inteligência e Agronegócio, San Esteban, a Elicit Plant e também o Universo Pecuária, né? Óbvio, a casa que nos trouxe pra cá. Então, agradecer muito a todos vocês que fazem esse podcast acontecer. Pena que não posso mostrar meu pé. Eu estou de bota San Esteban, que eu adoro, não tiro. E a CIA eu gosto também, o pessoal de inteligência. Maravilha. Isso aí, muito bom. E a gente tem a felicidade, né? Parece clichê, mas trabalha com as marcas que a gente confia, assim, pessoal. Produtos de qualidade, coisas boas, né? Que estão junto com a gente aí, nos apoiando, né? Então é uma satisfação. O pessoal vai olhando a camisa. Não é fácil arrumar esses corpinhos, então a gente bota uma camisetinha, uma coisinha para poder dar. É um case de sucesso, né? De empreendedorismo. Acho que essa palestra que eu estava fazendo é um pouco também a gente entender dentro dos nossos processos pessoais e profissionais essas lições, né? Eu acho que a San Esteban, por exemplo, é um exemplo de um universo de mercado da moda gaúcha, do qual eu também faço parte, né, do início dessa abertura de mercado, e que vejo um case de muito sucesso, né, com franquias se espalhando por todo o Rio Grande do Sul, tendo peças de muita qualidade. Eu estou sempre na parceria com elas, né, e as gurias sempre me mandam. Aliás, estão me esperando aqui no estande. A gente tem um mimo. Vou ter que ir daqui a pouco ali pegar um mimo para mim. Não, então essas gurias demais, né? O trabalho delas é muito bom, muito legal. Muito bacana. Como é que é esse turbilhão todo, hein? Tudo isso aí que tu faz. Né? Eu tenho pensado sobre isso. Sabe que a minha palestra chamava Todas as Mulheres em Mim. Eu ia começar te perguntando uma coisa assim, tu é interessante? E daí eu fui fazer um storytelling, assim, porque eu sentia que a minha palestra era só contar histórias, entendeu? Contar minha história de vida, que tem um roteiro até meio perfeito, assim, e que sempre me levaram a entender que não era muito interessante para as pessoas. E aí eu fui conversar com uma colega jornalista, a Fernanda Pandolfi, e eu disse, contei, que ela disse, eu disse, mas a minha história não é interessante. Ela, como não é interessante? A tua história é cheia de coisas importantes e interessantes que justamente tu tem que compartilhar com as pessoas, com as lições que tu aprendeste, né, nesse processo. Então, na verdade, eu não sou uma só, né? Eu acho que quando a gente está no palco ou tem a possibilidade de usar o microfone, a gente é um pouco de cada um desses aprendizados, dessas facetas, né,
da mãe, da jornalista, da filha, né, dessa construção familiar que me levou. Eu digo para o pai que se ele não fosse funcionário do banco, talvez eu nunca fosse cantora, né? Talvez nunca tivesse chegado a apresentar o Galpão Crioulo. Então, todas essas construções que vão acontecendo nas nossas vidas, que foi o que eu vim compartilhar aqui. Agora a palestra vai deixar de se chamar Todas as Mulheres em Mim para se chamar O Dia que Me Tornei Interessante. Não, mentira. Era um dos nomes, mas agora é fora do tom, né? Porque eu acho que o objetivo da palestra é um pouco as pessoas me verem fora desse lugar do figurino, do palco, né, da história perfeita, né, para mostrar que justamente tem tombos, tem situações que a gente passa e que a gente tem que aprender e que a gente tem que recomeçar e que a gente tem que mudar o propósito, porque eu tenho visto isso acontecer muito comigo desde a entrada do Galpão Crioulo, né, eu trago ali como esse momento de contemplar algo muito grande, né, da repercussão do trabalho, das pessoas que não gostam de ti, das pessoas que gostam, do carinho, do hater, e o quanto tu expressar a tua opinião, né, traz consequências difíceis de lidar, mas ao mesmo tempo a maternidade, o quanto ela veio também para me amadurecer como mulher e também mudar, entender esse meu propósito da arte. A arte é um canal fenomenal para a gente chegar nas pessoas, né? Então a minha voz, né? Que papel tem a minha voz na vida das pessoas? E num tempo que a gente vive de tanta influência e de tanta aparência, né? Porque a verdade é que estamos nós todos submergidos nessa tela, né? A gente sabe as notícias que chegam para nós aqui, muitas vezes não sabe se é verdade, se é mentira. Aquele assunto que a gente se interessa, cada vez mais a gente vai entrando nessa bolha. E as vidas das pessoas são perfeitas aqui, porque afinal ninguém pega. Hoje me acordei mal e queria contar para vocês que eu tô depressivo. Não, né? Vai passar uma mensagem ruim para vocês aqui. Não, as pessoas estão sempre bem. Claro. E isso é uma coisa que eu fui me dando conta com o tempo, que eu precisava me despir dessa personagem que as pessoas enxergam e que tá tudo bem, ela tá no palco, né? Porque afinal o palco é um lugar de encantamento. No palco tem o figurino, tem a maquiagem, tem a arte, a criação. Mas a vida real não é só aquela pessoa que está ali, né? A vida real tem filho, tem dificuldade de dar conta de tudo, tem uma criança autista que precisa de acompanhamento, tem outros 2 que tem que saber lidar com o irmão, tem essa ausência de casa para viajar, para trabalhar. Então tem um monte de coisa. E as pessoas têm se identificado muito com isso. E eu tenho entendido que esse é um dos propósitos importantes que eu tenho no momento, que é usar a minha voz para falar a verdade. Porque além de tu falar, de tu contar, né, o teu dia a dia, que as pessoas têm curiosidade, tu tá levando ali a vida de muitos, né? Porque muitas pessoas vivem a mesma coisa que tu vive. Essa então semana tu tá dando voz para... Eu recebi uma mensagem de uma senhora assim dizendo: olha, eu tenho a mesma configuração familiar que tu. Eu tenho 3 filhos, o meu filho do meio é autista. Eu passo cada vez que eu leio o que tu escreve, eu assisto os vídeos que tu grava, parece que tu tá falando para mim. Parece que tu tá falando da minha vida. E eu vejo o quão importante é a pessoa se sentir acolhida com aquilo. E eu também aprendo muito, obviamente, né? Com o que eu recebo. Porque o meio que tu trabalha é um meio perfeito, né? As pessoas enxergam isso. Acho que talvez isso que aproxime tanto, além de mostrar essa realidade, dizer assim, aquilo que a gente enxerga, que a TV mostra, tudo tem que ser muito perfeito, belo, não sei o quê. Exato. Tudo isso aí não é exatamente isso. Não é. Tem um momento belo, mas tem um momento difícil. Por isso que a palestra chega num momento e ela diz: esse aqui, de fato, é o dia em que eu me tornei interessante. O dia que eu aceitei que eu podia errar, que as pessoas podiam não gostar de mim, que o meu roteiro não precisava ser perfeito. Isso é ser interessante, né? Ser interessante é permitir que essas coisas aconteçam contigo na vida. Foi o dia teu contigo. O dia que tu te aceitou, não foi o dia que alguém vem... Exato, que a gente não tá aí preocupado em corresponder expectativas. Mas eu digo para vocês, eu sou muito feliz, assim, com esse... É uma libertação também, né? E entender, assim, qual é... Parece que piegas falar, né? O meu propósito na vida. Eu até brinquei ali com o pessoal da palestra, dizendo, a palavra propósito é uma palavra que a gente escuta muito hoje em dia. Mas eu entendi qual é o meu lugar no mundo, sabe? E isso é libertador. Porque aí tu faz tudo com consciência. Eu entendi que a minha comunicação é a minha maior qualificação, é por ela que eu trabalho, seja como cantora, seja como comunicadora, seja na rede social, seja na palestra. É entender essa capacidade que Deus me deu e que, obviamente, eu fui aperfeiçoando com o decorrer do tempo, que ninguém vive só da sorte, para usar isso a favor, sabe? A favor de um mundo mais justo, mais empático. Nossa, imagina tu ter a possibilidade de ter
10 pessoas te ouvindo. Quantas pessoas estão nos vendo agora? Isso é incrível. Eu acho incrível essa possibilidade. Então, eu uso isso com muita responsabilidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu posso falar desses 20 anos de carreira, de ter sempre, sempre, sempre feito o meu trabalho com consciência e responsabilidade. Como é que começa essa carreira? Como é que tu entra, assim, vai pra música, é o primeiro passo? No Alegrete, né? O pai foi transferido para o Alegrete. Daí nós fomos no CTG Farroupilha, porque o pai tinha que ter... Eu brinquei na palestra, né? Assim, naquela época, a pessoa ia sentar e tomar cafezinho com o gerente do banco. Aí o gerente do banco olhava para a cara do cidadão e dizia, para ti eu vou dar uns pila, para ti não vou dar. E aí, no Alegrete, imagina, a vida social da cidade acontece no CTG, né? Claro. Não é tipo o pessoal do centro, o pessoal do CTG. Todo mundo vai no CTG. E aí o pai se associou e eu me encantei, assim. A minha mãe conta e eu por muito tempo duvidei dela. Até ter uma filha menina. E aí perceber que realmente a gente é muito precoce mesmo. Eu liguei pro CTG, eu me matriculei na escolinha de dança, eu encasquetei que eu queria ser prenda. E eu fui atrás disso, assim, sempre incentivada pelos meus pais, obviamente, que também se envolveram. Mas a música entrou na minha vida como parte do desejo de ser prenda. E aí toda essa história se constrói em função desse desejo. E aí eu fui estudar cultura gaúcha, fui desenvolver alguns dotes artísticos que também eram relacionados com isso, com a música regional, com a poesia regional, com a dança. E tenho toda uma trajetória que tem a Vitória Régia ali no meio do caminho, que o Paim me convidou para gravar há 32 anos. Começou cedo. E aí é o que eu digo na palestra, sem querer ou querendo, né? Quando o cavalo passou encilhado, eu estava pronta para montar, né? Que foi quando vem a oportunidade, de fato, do Galpão Crioulo. Eu já formada em jornalismo, já tinha trabalhado na comunicação. Você já enxergava essa parte da comunicação? Porque você não foi nem pro meio das... Estava no meio rural, não quis... As agrárias já via essa parte da comunicação muito forte. Muito. Tem uma entrevista minha num jornal que circulava dentro do MTG. E, o que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta clássica. Eu quero ser criança enquanto eu sou criança. Não, brincadeira. E eu dizia, eu quero ser professora e jornalista. A professora, eu acho que está nessa coisa de ficar falando. Ensinar ou E mostrar. eu nunca tive dúvida que eu queria fazer jornalismo. Eu passei logo, assim, na faculdade, fiz jornalismo. E sempre trabalhei dentro dessa área. Eu fui estagiária do Jornal do Nativismo, que também era um jornal que circulava. Quem é mais da antiga dos festivais vai lembrar. Aí eu fui para a Rádio Rural, trabalhei 6 anos, saí para me dedicar só à música durante um tempo. Apresentei o Galpão Nativo da TVE quando o Glênio se aposentou, já sabendo que eu seria a apresentadora do Galpão Crioulo, porque eu já tinha essa... Já tinha esse norte, assim. Não, já tinha meio cochechado, né? Sim. E aí, quando o Nico se aposentou, com 30 anos de Galpão, então me convidaram para ser apresentadora do programa. Então, não é que foi sem querer, né? Havia uma trilha sendo construída. Se tu me perguntar, tu queria ser apresentadora do Galpão Crioulo? Nunca tinha cogitado essa possibilidade. Mas essa oportunidade apareceu, né? Ser construídas. Mas a trajetória foi mais ou menos cumprindo para chegar até lá. Tá, e qual é a parte da família, né? Entrar nesse, porque os teus irmãos também são todos ligados à arte, é toda a família. Não, tem um que trabalha, o mais velho. É engenheiro. Eu brinco que ele está construindo o nosso futuro. Literalmente, ele construiu 2 teatros em Lajeado e eu já fiz show, né? Daí eu digo, mano, tá construindo os meus palcos, né? Então, na verdade, na minha casa, ninguém era artista. Minha mãe tocava violão e tal, sempre foi meio da música e tal, mas nunca levou isso a sério. Sempre foi aquele papo música no churrasco dos amigos. Mas a nossa casa sempre foi muito cultural, mesmo assim. Os meus pais, eles leem compulsivamente os 2. Eu me lembro da época das locadoras, né? A minha mãe pegava sacola de 10 filmes na Condor, em Alegrete. No sábado, geralmente, né? Não, e tipo assim, ela... Pra passar o final de semana De ali. sexta a domingo, tinha que assistir tudo. Então, sim, exato. Entregar rebobinado, né? E se tu ficava mais um dia, já era uns quantos pila depois, né? Isso aí. E discos, assim, os discos de vinil, que a gente dividiu já, assim, tá um pouco cada um, ia de Roberto Carlos a José Larraud, entendeu? Passando por Trio Los Panchos, Jovem Guarda, Beatles. Então, sempre foi uma casa culturalmente muito eclética. Então, a gente acabou se formando nesse ambiente, né, de informação cultural. Então, naturalmente, claro, a minha relação vem por causa da coisa de ser prenda. Eu tenho uma gravação com 3 anos cantando Fuscão Preto.
Fucão Peto! E que faz uma babá na vida de uma criança. E aí os guris também entraram na área da publicidade e também tiveram uma oportunidade, assim, quem quer participar de tal evento não tem cachê, todo mundo baixou a mão, os guris ficaram. E essa pessoa que convidou eles para trabalhar foi uma pessoa que abriu várias portas para eles, então. E o meu irmão mais velho é engenheiro civil, é o das exatas da casa, assim. Mas é também uma pessoa, enfim, culturalmente muito capacitada, assim. Só é de outras, né? Nós somos mais das humanas. Mas eu acho que é isso, assim, informação de casa, sabe? E a nossa relação com o campo é muito louca, né? Porque a gente sempre quis ter e nunca teve. A única coisa que a gente tinha na infância era o sítio da avó Jandira, mãe da minha mãe, que ficava aqui em Triunfo, que foi, sei lá, a primeira vez que eu andei a cavalo na minha vida. A avó arrendava para mato de acácia e tinha um cavalo, um tordilho, que inclusive já me deu um tombo. Pobre tordilho. Pobre tordilho. Nós subia os 3, 4 em cima, sabe? Pobre do tordilho. Tinha os araçá, assim, eu tenho essas memórias, uma casinha de madeira e banheiro daqueles na rua, sabe? Mas não tinha uma relação, assim, de produção agropecuária. E aí nós fomos morar no Alegrete, os amigos todos tinham fazenda, né? Todo mundo tinha fazenda. Aí nós passávamos indo para a fazenda dos amigos. E sempre naquele desejo de ter... a gente tinha esse desejo, mas não tinha de família uma relação com o campo. Que é muito comum nessa região, né? Essa herança familiar. E aí, quando o pai estava no Banrisul, e depois que ele se aposentou, ele comprou, então, a propriedade. Primeiro a de Val de Serra, e depois a de Caçapava. E aí, meu pai é uma pessoa muito inteligente, dedicada, né? Foi aprender tudo, né? Muito com a gestão financeira, obviamente, mas ele está aqui na feira, né? Porque ele está sempre aprendendo. É uma figura, né? Então. Sempre aprendendo. E agora tentando entrar nesse processo, né? Dessa paixão também, nós nos integrarmos a ela como um negócio. Realmente, de não ser só o lugar que a gente vai nas férias com os filhos, mas também criar neles essa relação realmente de cuidado, né, de apreço pelo patrimônio que foi construído, porque a gente sabe que muitas histórias terminam quando chega nas próximas gerações, né? E como é que está sendo isso, né, de ser a fazenda ali a estância do final de semana, ou de ir lá passear, da contemplação, né, para começar a se tornar um negócio mesmo, né? Porque a Xana é que tá pegando a parte de números, né? Vai entrar fazer o financeiro, diz que vai ser ela é Santa Barbinha, né? Ela que vai ser o financeiro de tudo, aí tá começando a se inteirar das coisas. Ela tá com pouca coisa pra fazer, ela vai... Final de semana não faz nada, final de semana. Esses dias alguém me disse, não, mas quem sabe no fim de semana, eu digo, não, é que assim, a pessoa também descansa. Sabe? Dorme algumas horas. Essa semana até fiz um vídeo falando o pai que usa a expressão, né? Quem corre por gosto não cansa. Cansa, sim. Cansa. Eu corro por gosto, faço o que eu gosto, mas eu canso. Tenho o direito de cansar também. Mas essa coisa, assim, da gestão, né? O meu irmão, Diego, já estava mais envolvido no processo e tal. E, enfim, né? A gente precisa se inteirar da parte do patrimônio mesmo, da gestão financeira, que é o que eu estou me envolvendo mais agora. Mas cada vez que o pessoal da CIA vai lá na fazenda, eu tento fazer um cursinho, porque eu também não acredito que tu consiga fazer uma gestão de um negócio que tu não conhece. Sem dúvida. Né? Eu, pelo menos eu faço a gestão da minha carreira, sempre fiz, e sempre entendi isso. Quanto mais eu souber do negócio, né? Como é que está o mercado de show? Que tipo de equipamento eu preciso? Quanto custa esse equipamento? Quanto tempo eu vou levar? Que tipo de investimento eu preciso fazer e quanto tempo eu vou ter para ter esse retorno? Então, isso é uma visão que eu tenho do meu negócio, né, enquanto artista, e que eu acho que vem dando certo nesses 20 anos, que eu tento também compreender no processo da fazenda. Ainda é muito recente. O pai tem a maior parte das coisas na sua própria cabeça, então também tem um processo que eu acho pelo qual ele tem que passar, de confiança. Eu acho que talvez essa seja a grande dificuldade da sucessão, né? Porque, enfim, os pais e as pessoas que estão envolvidas diretamente no processo têm tudo, né? Então, tu confiar numa pessoa que está chegando é como tu contratar um funcionário novo que não sabe como funciona o sistema, né, da gestão do negócio. Mas tenho aprendido muito, assim, faço perguntas, às vezes, bem simplórias, mas que estão me ajudando no processo de entender o tempo de nascimento, que tipo de pastagem. E é incrível, né? É incrível a gente entender
o processo da natureza. Eu brinquei com os guris um dia que foram lá e falaram, mas era só tu me dito que era que nem a mulher, cara. Eu falei Testou da volta, mano. Claro! Não, porque daí quando a vaca tá pra parir, tem que ter uma pastagem não sei o quê. Eu digo, tá, mas é que nem mulher grávida, entendeu? Aí depois que pare pra ter leite, tem que ter, tem que ter um cuidado maior com a alimentação. Igual, por que tu não me disse? Eu tenho uma história espetacular dessa daí. Uma vez nós fomos uma amiga da minha esposa acabou tendo bebê, né? E foi todo mundo pra maternidade. E eu sempre fui do campo, na época eu tava fazendo as pesquisas, enfim, da faculdade. E aí chegou o pai, né, no vidro lá, na época antes da pandemia, com o filho. Aí todo mundo, nossa, e a menina nasceu com 4,7 kg, um bebezão, assim. Pobre mãe. Aí mostrou. Terneiro. Aí todo mundo, nossa, espetacular, mas impressionante. Depois que ela completou 6 meses, a barriga dela cresceu. Aí eu do lado, né, falei, não, mas isso aí é como qualquer animal, qualquer bicho. Uma vaca é a mesma coisa. Terço final de gestação, o feto cresce. Quando eu falei isso, assim, ficou todo mundo em silêncio, assim. Aí todo mundo virou a cabeça pro meu lado, assim. Aquele briscão de leve da... Mano, tu não tava comparando com a vaca. A grossura do cidadão, né? O ciclo da vida, claro, né? Exatamente. Não, a associação... Isso não transforma o animal racional num irracional, mas o ciclo da natureza é muito parecido, né? Exato. Então... Os 6 primeiros meses são para formação e os 3 últimos, né, o terço final de gestação, são para crescimento. Então, a vaca, por exemplo, tem que se alimentar bem. Exato. E depois para dar leite, né? Para amamentação, enfim. A lógica é exatamente a mesma. Só que, óbvio, né? Para bons, o pessoal que tá mais acostumado, tranquilamente. Agora, para quem tá mais no mundo da cidade, acharam que eu tava metendo uma heresia, né? Todo mundo ali. Mas é muito incrível, vou dizer para vocês, assim, descobrir, conversar com o seu Argeu e o seu João, que trabalham lá na Fazenda do Diego. Meu irmão fez até um documentário do seu Argeu. O seu Argeu é uma figura, assim... legenda, sabe? Aqueles peões de estância, assim, que te contam histórias, que é engraçado, e ao mesmo tempo tem uma sabedoria do tempo, né? Do bicho. Ele olha, ele sabe que animal é aquele. E eu acho que é muito legal o trabalho da CIA, porque os guris falaram, não, vamos aproveitar, né? Essa sabedoria e ajudar na gestão, né? Mas isso aqui é raro. Né? Então é uma preciosidade. Então a gente tem que cuidar com muito carinho, assim. Então tem sido uma oportunidade muito legal de aprender, de fazer parte do processo, de também de alguma maneira construir isso nos meus filhos, né? Porque o grande bem que existe ainda no mundo é a terra, né? É a natureza. É o que nunca vai perder preço para mim, né? É limitado, né? Um recurso totalmente limitado. Ilimitado. Então, assim, com todas as catástrofes que a gente vê, esse envolvimento de entender o processo e não simplesmente reproduzir conversas que a gente ouve, né? A própria alimentação, a gente vai comprando verdades na internet. Come glúten, não toma leite, come carne, não come carne, é vegano. E aí cada um vai criando uma verdade e as pessoas compram determinadas verdades. Então, acho que é importante também, até como comunicadora, sabe? Aprender um pouco sobre isso para ajudar nesse esclarecimento. A realidade mesmo, tu no começo tocaste, né? A questão que a gente tá... Que tem tudo a ver com essa questão da alimentação e tal. O quanto o setor, né? A atividade, o agro, né? Tá crucificado e pagando, né? E eu digo assim, é que a gente tem falado muito... Começando assim, falando muito de agro. O que é o agro? Nós temos que falar de campo, porque a vida do campo é uma tem que contar as histórias, é uma vida natural, que é diferente do agro, o agronegócio, o agropecuário e tal. Tá, esse é o nome legal ali para caracterizar negócio. O conceito do negócio. Sim. Mas o campo, né? E aí, assim, a vida do campo, que a gente faz no campo, a natureza, isso que vocês estavam falando agora dos ciclos, quando a pessoa entende isso aí, ela consegue, assim, tenho certeza, quando a pessoa entende o que é isso, diz, cara, isso não tem como fazer mal, isso não tem como ser ruim. Porque isso é o mais natural que a gente chega, sabe? É ser natural, a vida do campo. Então, assim, talvez a gente tenha que fazer um trabalho na comunicação, né, do agro, mas é contar o campo. E tu tem mostrado muito isso, né? A tua realidade também mostrando o campo. Tu já tá conseguindo trazer isso pra tua arte, assim, essa... Eu acho que significa coisas que eu cantava e não compreendia. Muitas vezes. Porque eu também não sou, assim, cética no sentido de dizer, fulana canta música gaúcha e não sabe andar a cavalo. Não, porque eu sou artista, entendeu? Eu não tenho obrigação de andar a cavalo. Não sou. Se eu fosse, né, uma peona de estância, eu estaria sabendo andar a cavalo. Eu sei, porque eu, enfim, fiz hipismo quando era criança. Sei andar, sempre andei a cavalo. Mas não acho que seja uma condição para um artista, né? Porque ele é uma representação artística de uma determinada coisa. Mas, obviamente, então, tem coisas que eu canto que eu
não compreendo a fundo, que eu não compreendia a fundo o significado de cada questão, assim. Obviamente que eu não vou cantar uma coisa que eu não entendo, né? Que eu não sei o que eu estou dizendo. Mas uma palavra, exatamente o que ela quer dizer, né? No seu habitat, o que ela... Da onde ela vem, né? Em que situação ela é usada. Então, essas coisas eu tenho dado um significado maior, assim, com esse aprendizado do campo. E até, vou te dizer, assim, retomado uma boa relação com esse tipo de repertório, sabe? Porque, assim, eu tive uma fase de cantar várias coisas campeiras, aí eu fui para algo mais urbano, depois para algo mais latino-americano, e agora eu vejo canções que talvez tenham ficado lá num possível repertório tomar um significado novo, assim, para mim. O que eu acho muito legal, assim, sinceramente, assim, essas mudanças que vão acontecendo. Eu na palestra falei... Nosso tempo está indo, né? Eu falei sobre, enfim, um texto que eu fiz uma vez, questionando as músicas machistas do repertório gauchesco. As pessoas ficaram muito brabas com esse texto. E eu me lembro que tinha um comentário assim, na internet que dizia: tu já cantou isso, garanto que tu já dançou num baile, garanto que escuta em casa. Várias presunções da gente, assim. E eu fiquei pensando, sim, eu já dancei num baile essa música. Sim, eu já cantei essa outra. Mas isso não significa que eu não possa mudar de opinião. A evolução, né? O tempo então, muda, eu acho que isso é muito legal, assim, de poder ir retomando pautas na tua trajetória. E a música do Rio Grande do Sul e mostrar isso também, né? Que a gente tem um estado muito diverso, etnicamente. Existem muitos tipos de gaúcho. Obviamente que com o que eu mais me identifico tem a ver com a região da fronteira, porque foi onde essa minha relação nasceu, né? Mas eu sou descendente de alemães. Né? Eu morei em Panambi, por exemplo, em Horizontina. Os meus avós são de Ibirubá. E aí a gente vai para a serra, vai para o litoral, cada lugar tem uma manifestação cultural que é tão gaúcha quanto a milonga, quanto o chamamé, quanto o gaúcho que anda de bota e bombacha de determinado jeito, ou a bombacha serrana. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, assim, entender que o intérprete de uma canção regional, ele é, de uma certa forma, permitido a cantar tudo isso, sabe? Em cada uma das fases em que se identifique. Então, eu estou nesse momento, assim, de descobrir de novo qual é o meu repertório. E tem uma coisa, assim, que é muito nossa... Quando tu fala isso aí, né, de se permitir, de entender, que é esse nosso bairrismo, que é muito forte, que é muito bom em alguns momentos, mas que também, aí puxando pro lado aqui do agro, né, que ele nos atrapalha em muitos momentos, muito. Né? De ter, a gente sabe, não precisa vir ninguém de fora, e somos bons e tal, e isso... Eu acho que é um conservadorismo também, sabe? De não aceitar... a própria tradição mesmo, assim, né? Por exemplo, a tradição, vamos falar um retrato a ver com o campo. Um determinado processo, né, da pecuária, que é feito de uma maneira empírica há muito tempo, ok. Mas não quer dizer que a tecnologia que surgiu, os estudos que vieram depois, a ciência que veio depois, não possa interferir nesse processo, que é tradicional. Então, é mais ou menos a mesma relação que eu vejo com a tradição, com a cultura, sabe? Eu faço arte, eu não sou tradicionalista, eu sou artista. Então, se a minha arte, se ela tiver limites, se ela tiver regras, ela não é arte. E para dialogar com as novas gerações, a gente vê cada vez menos público. Isso é uma realidade. Então, o que essas pessoas, qual é a vivência delas, o que elas têm a música do mundo inteiro hoje aqui num celular, que elas criam uma música na inteligência artificial. Elas nem precisam mais do artista. De que forma a gente vai fazer essas pessoas ficarem conosco? Então, acho que isso é um desafio num estado extremamente conservador. Mexer na tradição é mexer num vespeiro, assim. Olha, eu tenho pago cada preço, mas não me arrependo, sabe? Não vim ao mundo a passeio, vim para tomar vaia, tomar pedrada mesmo, e isso mais me dá gás para seguir adiante. A gente, é muito legal isso aí. A gente está num evento hoje aqui, né, com a Universo Pecuária, que tem um pouco esse propósito. Porque normalmente eventos como esse são técnicos, né? Fala muito de temas técnicos e o Universo Pecuária em si tem um dos principais objetivos é trazer os outros, o entorno da pecuária. A pecuária o Davi tem falado muito, é o epicentro do Universo Pecuária e trazer outras coisas que estão totalmente ligadas, né? Não só o negócio, mas a cultura, o jeito de se vestir, o jeito de se falar.
E tem tudo a ver com a música. É óbvio, as vivências de cada um não E estão aproximar excluídas de um a processo, cidade, né? de um processo de empreendimento, né? Eu acho que isso é importante a gente saber. São pessoas que estão ali dentro desse processo. Então é importante saber a história de vida de alguém que empreendeu. É importante. Uma outra questão, né? A questão do feminino, assim. A gente sabe do poder de decisão das mulheres nas famílias, né? Do poder de gestão da maior parte, do poder de sucessão das mulheres, porque quem faz os filhos ficar no campo são as mães. Então, urge uma valorização da figura da mulher dentro desse processo, né? E entender que o agro é também um espaço feminino. Isso é uma coisa que eu venho fazendo desde o início lá da carreira como cantora, né? Não, eu posso cantar isso aqui é meu também. Eu estou vendo o mesmo cavalo, estou vendo o mesmo horizonte, estou vendo o mesmo pasto, estou vendo a mesma casa, estou vendo tudo isso porque eu não posso cantar, né? Porque eu faço parte. E a gente vai pegar vários exemplos, as telecheias que criam um cavalo, tem um case de sucesso, né? Hoje teve o remate aqui todo, né? Tu entende? Então, assim, tu vai ver as figuras femininas ditando um mercado agro e aí vamos pra arte. E sendo cantada como a China que tu vai buscar no baile. Tu sai no cavalo, né? Pega de arrasto. Pega, escolhe no baile, no leilão lá, bota no lombo do cavalo, leva pra casa. Não, né, gente? Aí ficam bravos comigo. Nós precisamos terminar, porque ela tem um show pra fazer, faltam 15 minutos, né? Nós temos que liberar essa mulher. A gente marca depois, outro dia, lá em Porto Alegre, pra eu contar mais umas mentiras. Quando eu boa. estiver mais envolvida no processo, o pai brincou, né? Eu ouvi dizer que tu vinha dar uma palestra sobre empreendedorismo na pequária. Eu digo, mas se enganaram, feio, né? Mas também, né? Posso dar uma mentira Ainda não. Aí saí do palco e disse... Quando eu estava terminando a palestra, eu disse, o ano que vem eu venho para dar uma palestra sobre empreendedorismo na pecuária. E como colocar no papel as contas do seu pai. Não, mas sem dúvida, uma baita objetivo de vir contar, porque tem todo o caminho de sucessão do negócio. Eu sou uma contadora de histórias, eu descobri história. isso, né? Seja cantando, ou seja falando, ou seja passando essa tradição adiante. Então, poder compartilhar isso com as pessoas sem pudor, eu acho que é uma dádiva, sabe? É isso que eu faço, assim, quando eu tô falando besteira aqui, quando eu tô falando sério, quando eu tô com as pessoas, quando eu recebo o carinho das pessoas, que eu gosto muito, porque senão eu cantava em casa, eu quero mais que as pessoas me tragam isso. Então, eu acho que é isso, né? Se eu aprender alguma coisa, não me custa nada vir contar o ano que vem. Sem dúvida. Tá até convidado. para dizer que, de repente, não deu certo. Né? Exato. Porque é isso que torna a vida interessante. Faz parte. Ótima conversa, Suspiraram passou. os dois. A gente fica com pena. A gente fica com pena assim quando tem que ser super rápido e tem que, sabe, porque tem bastante coisa para conversar e aí eu digo assim, aqui é uma escola para nós, né? A gente senta aqui, a gente bom, né? é ótimo, Ouvir histórias. A gente começa a ouvir história, começa a aprender, começa a entender, né, olhar o jeito que as pessoas pensam, como fazem, como agem, né? E sempre cada um acaba deixando um pouquinho pra gente, né? A gente Sem dúvida. somos os maiores beneficiados aqui, né? Beneficiários do programa de poder fazer isso, né? Ouvir, então, né? Ouvir história. 2 ouvidos e uma boca. Eu às vezes me esqueço, tá, gente? A gente tá exercitando isso aqui, porque gosta de falar e aí tem que Mas segura. é bom e as pessoas gostam, mas é bom também a gente fazer, assim, deixar as pessoas com gostinho de quero mais. Lá em Porto Alegre a gente Isso aí, fazemos outro lá. Beleza? Obrigado. Eu que agradeço, Guriz. Obrigada a vocês que demais. estão assistindo. Sigam assistindo o Pé no Barro pra gente, né, mostrar a importância do campo, do agro como negócio, mas também da realidade e a verdade das pessoas que vivem esse universo da pecuária. Obrigada pelo convite, viu? Isso aí, a gente agradece. Recado dado. Sigam aí a gente, né? @Pé no Barro Podcast também, quem quiser te encontrar. Shana Miller Gaúcha no Instagram e Shana Miller Cantora no YouTube, onde tem várias histórias também. Isso aí. Sigam a Shana Miller. Nós também, né? Armindo Bart no Instagram, BP Quadros. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu. Tchau. Tchau.